Fala traders, tudo bem? Vou explicar para alguns aqui que estavam me perguntando como que funciona esse setup K1 e como que é o indicador e a regra de coloração que eu desenvolvi, tá? Vou mostrar passo a passo aqui como fazer a instalação, como que ela foi desenvolvida e como que funciona também esse setup K1. Basicamente, nesse setup, a gente tem configurado aqui K1, ele trabalha com canais de Keltner, com desvio padrão de 2.2, essa linha branca tracejada, e trabalha também com uma média móvel central exponencial de 20 períodos, tá? Como que funciona esse setup? Toda vez que ele extrapolar a Keltner superior, ele indica um possível sinal de venda. Toda vez que ele extrapolar a Keltner inferior, ele indica um possível sinal de compra, tá? Baseado nisso, eu desenvolvi uma regra de coloração e um indicador também. Eu vou explicar o porquê desse indicador, que ele vai pintar para você os seus candles de vermelho, os candles de verde e também tem os candles azul, que mais para frente eu vou explicar como que você pode personalizar isso para o seu desenvolvimento, tá? Como que foi feito isso daqui? Aqui no menu Estratégias, Gerenciador de Estratégias, eu desenvolvi esse cara aqui, ó, Rodrigo Zanfa K1. Basicamente, o que ele funciona aqui? Ó? Vou dar um editar nele e vou mostrar para vocês. Então, o que ele faz? Ele trabalha com os canais de Keltner inferior e superior, eu calculo também a média de 20 exponencial, eu ploto elas no gráfico, tá? Eu vou explicar o que é esse plot aqui. Caso você não insira os indicadores na mão, automaticamente ele já vai aparecer para você. E eu faço os cálculos para uma possível compra, para uma possível venda, pintando no caso de compra de verde, pintando no caso de venda de vermelho, e ele tem a personalização também que ele trabalha com a barra azul. Essa barra azul, hoje ele está setado com no mínimo 100 pontos de distância do fechamento até a média móvel central. Nós sabemos que nesse setup K1 ele tende do fechamento da barra anterior até ir até a média central. Só que isso para você é meio perigoso, porque ele pode estar muito próximo, às vezes 10, 15, 20 pontos somente. Então isso para você acaba não sendo favorável. Então você consegue personalizar isso aqui. Mais para frente eu vou mostrar como. Para fazer a importação dessa estratégia, eu vou deixar o arquivo para download aí para vocês. Vocês vão vir aqui no menu Gerenciador de Estratégias, tá? Vão vir em Importar. Vão selecionar aquele arquivo que vocês baixaram, no caso este cara aqui, o PSF, abriu. Ele vai listar tudo que tiver disponível de estratégias. Eu desenvolvi somente essa daqui dentro do arquivo, tá? Então vocês vão selecionar e vão dar o importar. A partir daqui isso já está dentro do seu Profit, ok? E ele já vai ser listado aqui para vocês. Fechou isso daqui. Como que eu configuro essa regra, tá? Então nós vamos criar um novo layout. Vou chamar aqui de K1 teste vídeo, tá? Que é só para gravação desse vídeo aqui, ok? Ele vai criar um novo layout para você. Eu costumo trabalhar com Profit escuro, não só com Profit, mas com todos os outros aplicativos que eu uso, inclusive Windows Explorer, temas do Windows e por aí vai. Então, por padrão, hoje eu trabalho com os gráficos preto e branco, tá? Se você quiser configurar no preto e branco, para ficar igual aquele que eu mostrei anterior, botão direito em cima do gráfico, propriedades de WinG, no caso que a gente está trabalhando aqui no gráfico de 1 minuto. Lembrando que K1 ele vem do nome Keltner no 1 minuto, tá bom? Então, botão direito lá no gráfico, aparência. As barras positivas eu trabalho com branco, as barras negativas eu trabalho com o preto. Já a borda da linha positiva eu trabalho com branco, que assim eu consigo ver os pavios também. E na linha negativa, como o candle vai ser preto e eu preciso ver o pavio dentro de um gráfico escuro, eu também vou trabalhar com branco. Esse é o padrão que eu trabalho sempre, ok? Vocês vão ver que aqui não tem nenhum tipo de indicador, ok? Como que isso funciona? Eu posso inserir os indicadores na mão, ou, como eu falei para você, por ele ser um indicador e uma regra de coloração, você pode inserir direto aqui, ó, Rodrigo Zanfa, K1, dentro da janela do gráfico. O que ele vai fazer? No momento que você inserir, pau, tá lá. Ele já traz para você por padrão. Beleza? Se você não gostou disso aqui e quer inserir o Keltner na mão, então, ó, tá vendo aqui, ó, Rodrigo Zanfa, K1. Se você quiser inserir o Keltner na mão, você pode fazer o quê? Ó? Inserir indicador, vamos lá então. Keltner Channels, dentro da janela do gráfico, que ele já tem a janela do gráfico no minuto, e tem também o indicador do Keltner. Inseriu, ok. Estão vendo que ele está menorzinho aqui? Por quê? Porque o desvio padrão do Keltner, ele sempre traz com 2.0.
Vamos mudar aqui só para 2.19, só para a gente ver que ele vai passar bem próximo, com uma média de 20 exponencial. Eu vou mudar a aparência desse cara aqui para amarelo, só para facilitar a visualização. Ok, ok. Tá vendo que ele está bem em cima já do gráfico que a gente colocou? Essa é uma opção. Outra que você pode fazer também é, caso você não queira, deixa eu remover então esse cara aqui, ó. Seleciono ele, delete. Vai trabalhar só com o indicador que eu já forneci. Beleza? E você vai inserir também, inserir indicador, média móvel, dentro do gráfico, inserir de quanto? 20 períodos. Ok, fecha. Ah, mas por que ela ficou diferente? Porque essa média móvel aqui, ela está como aritmética. Então o que a gente faz? Clica duas vezes sobre ela, ou o botão direito vai nas propriedades. Opa, desculpa. Botão direito, propriedades, 20 exponencial, tá bom? Vou colocar aqui, até para vocês verem, vou colocar ela em uma outra corzinha. Vamos colocar vermelho aqui, vamos colocar ela bem mais grossa. O que vai acontecer? Ó? Vamos lá, aplicar. Vocês vão ver que ela vai sobrepor a minha rosa. Aplicou, ok. Beleza, gente? Então aí vocês veem o que vocês preferem. Vocês preferem trabalhar ou direto com este indicador, ou vocês podem trabalhar direto com os canais. Desculpe, tá? Eu não entendi. Então vamos lá. Vou deixar essa linha aqui. Aliás, vou cancelar. Vou remover essa daqui e vou deixar somente o meu indicador. Ah, eu consigo personalizar, eu não quero amarelo, não quero rosa. Então você pode clicar com o botão direito, vai nas propriedades, tá bom? A linha 1 é a linha superior, então eu quero trabalhar com ela, por exemplo, em amarelo. Com 3. A linha 2 é a linha inferior, então eu posso trabalhar com ela da mesma forma. Amarelo com 3 de espessura. E a linha 3 é a linha central. Então você pode usar a cor que você gosta aqui. Vamos deixar ela rosa mesmo, com 3 também. Ok? Tá feito o gráfico. Tá, mas cadê a coloração? Botão direito, inserir regra de coloração. E aqui você vai procurar por Rodrigo Zanfa K1. É exatamente o mesmo indicador. Ele vai dar aqui, ó, indicador desenvolvido por Rodrigo. Ele vai explicar aqui, ó, trabalha com uma média com canais de Keltner com um desvio padrão de 2.2, uma média exponencial de 20. Exibe, ó, verde para possíveis compras, vermelho para possíveis vendas, azul possível candle de compra ou venda, mas que seja menos de X pontos. Então a gente vai inserir essa regra de coloração, inseriu, fechou, pau, tá feito aqui. Certo? E por aqui você já consegue trabalhar com os seus trades. Por exemplo, no dia de hoje que está rolando o gráfico aqui, ó, este daqui ele extrapolou a banda, certo? Onde que ele fechou? Fechou aqui em cima. Daqui até a média móvel central, quantos pontos ele tem? 190 pontos. É uma possível entrada. Você poderia entrar aqui com o alvo aqui, onde ele bateu, 170 pontos. Este daqui extrapolou, mas fechou fora. O próximo, ele nasceu e morreu fora. Ele abriu e ele teve sua abertura e seu fechamento fora, então ele não é uma entrada válida. Próximo, onde foi a entrada desse cara aqui? Ó? Ele já estava fora. Caso você quisesse, você já poderia ter feito sua entrada no próximo, onde ele abre dentro do canal. Onde ele abriu? Aqui em cima. Daqui para cá, 200 pontos. Bateu? Bateu. Estão vendo aqui a batida dele? Mesma coisa, possível compra. Ele veio na descendente aqui, desceu, esse é um candle negativo, ele foi até fora do canal e ele fechou aonde? Fechou aqui. Se você quisesse, ele já poderia ter dado entrada neste candle aqui. Entrando aqui até o centro da banda, 150 pontos. Onde que ele bateu? Aqui, ó. Neste momento ele bateu, fez 140 pontos. Tranquilo? E tem também aqueles candles azuis que eu falei para vocês. Como que funcionam esses candles azuis? Então toda vez que o fechamento estiver a pelo menos, vamos calcular aqui, ó. Esse foi um candle negativo. Toda vez que ele tiver a pelo menos 100 pontos por padrão, ele vai pintar o candle ou de verde ou de vermelho. Vamos localizar uns candles azuis aqui. Se você olhar aqui, ó, este candle aqui, ó, ele foi um candle onde o fechamento dele, é um candle que era preto, mas ele pintou de azul. O fechamento dele está a apenas 80 pontos da banda. Tá, mas onde que eu configuro isso? Eu quero ser mais rigoroso ainda. Para mim 100 pontos é pouco, eu quero que ele esteja mais distante. Então, botão direito em cima do candle, só que você não vai em propriedades do gráfico, você vai em propriedades da regra de coloração.
O que você vai fazer aqui? Ó? Lembra que eu deixei aquele configuração de 100 pontos? Quantidade mínima de pontos até a média? Eu não quero que trabalhar com 100 pontos. Eu quero trabalhar, por exemplo, com pelo menos 175 pontos. Então, o que vai acontecer no momento que eu der um aplicar aqui? Provavelmente, algum desses candles aqui, eles vão virar azuis. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho candles vermelhos e tenho candles verdes. Vamos configurar para 175 pontos, ok? Tá vendo que vários candles aqui, eles passaram para 175 pontos? O cálculo da distância do fechamento até o centro da média. Então, por exemplo, você tinha um candle que era verde aqui. Ele tava verde esse candle. O fechamento dele foi aqui embaixo, porque ele é um candle negativo. Ele veio, o mercado desceu, ele bateu até lá embaixo e voltou para dentro do canal. Daqui até a média móvel central, quantos pontos eu tenho? Opa, daqui até a média móvel central, eu tenho que calcular em cima deste ponto aqui, né? Quantos pontos eu tenho? Somente 150. Então ele passa a ser verde. Vamos voltar ele para verde aqui? Botão direito, propriedades de WinG. Opa, desculpa. Entrei na propriedade do gráfico. Não é na propriedade do gráfico, é a propriedade da regra de coloração. Vamos mudar isso daqui para apenas 50 pontos. Você vai ver que 50... Vamos deixar com 50. Você vai ver que praticamente todos os candles aqui, vários deles vão ficar em azul. Ok. Desculpa, eles vão voltar para a coloração. Por quê? Porque eles dão entrada. Ó, este daqui, por exemplo, ó, do fechamento dele para cá, quantos pontos eu tenho? 80 pontos. Ou seja, ele está acima de 50. É uma possível entrada? É uma possível entrada com mais risco, porque ele poderia pegar aqui e voltar lá para cima e te estopar. Não sei qual é o stop que você vai trabalhar, mas o risco dele de bater na banda é muito pequeno. Tanto este aqui bateu. Ó. Se você ver, ele fez 50 pontos, chegou a um pico de 80 e voltou tudo. Dependendo da sua entrada e de qual stop que você trabalha, você seria estopado. Tá bom? Eu vou deixar então os arquivos para download. Se vocês quiserem personalizar trabalhando somente com este indicador, vocês estão vendo aqui, eu estou trabalhando somente com o indicador, ele vai funcionar. Você consegue personalizar aquela quantidade de pontos e você consegue personalizar aqui quais cores você quer dentro para trabalhar com este indicador, com essa regra de coloração. Tá bom? Aqui eu estou trabalhando somente com o indicador. Se você quiser inserir o canal de Keltner e também a média móvel central de 20 exponencial, fica a seu critério. Aí você somente faz a inserção da regra de coloração. Beleza? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato comigo. Pode me chamar no privado ou deixar um comentário aqui no link desse vídeo. Tá bom, gente? Obrigado. Bons trades a todos.